Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um capítulo do Mancast. Pra galera que já tá acostumada com a gente vem pra cá pra contar histórias, porque nós aprendemos que tanto o sucesso quanto o erro contado pode te ajudar, porque essa é a diferença. Nós também aprendemos com o sucesso e com o erro das pessoas. Então, mais um capítulo desse que tem sido um local onde as pessoas têm se reconhecido, as pessoas têm se reconectado. E nesse capítulo, nós iremos falar com o Thiago Branco. Thiago Branco, que tem nada mais, nada menos, senhores, do que 13 anos de mercado imobiliário, é gerente aqui na Cury, gerente da equipe Master. Thiago, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você veio aqui. Você já tinha vindo aqui numa outra pegada para falar de investimento, mas o dia hoje é para falar de você. Então fala com o pessoal aí. Boa tarde. Muito boa tarde, Anderson. Para mim é um prazer muito grande, meu amigo, estar aqui contigo. Nesse belo trabalho que a gente vem fazendo aí, refletindo esse belo trabalho que a gente vem fazendo, e você com o Mancast é sucesso, né? A gente tem visto belas histórias, então vai ser um prazer estar aqui contigo essa tarde, conversando um pouquinho, contando um pouquinho aí do nosso caminho, das nossas virtudes, dos nossos erros, né? Enfim, um pouquinho da nossa história. É ótimo. E ó, você que tá aí, se tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não clicou no botãozinho lá para curtir, tá esperando o quê? Toda semana a gente tem novidade, a gente tem coisa boa, histórias inspiradoras para você assistir e contar para as pessoas, tá bom? Porque esse é o lugar. Mas vamos lá, vamos começar. Toda a história, Thiago Branco, tem um início, né? Porque hoje a galera olha o Thiago Branco, um cara que fala bem de investimento, um cara que está nas redes sociais, tem muitas campanhas que você se propõe a colocar seu rosto nas campanhas, fala bem, tem uma boa postura, mas aonde começou isso tudo? Aonde começou o Thiago Branco? Sempre pensou em estar no mercado imobiliário? Como que começou essa tua vida profissional? Pois é, a vida profissional, Anderson, minha começou em São Gonçalo, onde eu fui criado. Então, eu fui criado dentro de uma comunidade em São Gonçalo, Caramba. onde a gente sabe que toda comunidade, seja em qualquer lugar do mundo, e no Rio de Janeiro não é diferente, você tem suas limitações ali, né? Então, o seu network é limitado, né? A maneira de se lidar também é uma maneira mais simplificada, a maneira de falar é uma maneira mais simplificada. E eu tive aí, muito antes até de começar a vida profissional, a oportunidade de fazer uma faculdade com bolsa, né? Depois de ter estudado em colégio público, e aí fazer uma faculdade particular com bolsa. Minha mãe, professora, meu pai, um grande trabalhador como é até hoje. Então, assim, por mais que talvez o ambiente não me incentivasse tanto a estudar, a correr atrás, eu tinha ali uma mãe que me incentivava muito a estudar, né? Meu pai também, mas eu tive, vou dizer assim, o privilégio de ter uma mãe que sempre prezou ali pela educação e sempre me puxou a orelha ali, né? Lembro que em um dado momento no segundo grau eu fiquei meio assim, não queria estudar muito, e minha mãe puxou ali pela orelha: vai estudar, tem que estudar, sabe? Do jovem, assim como milhões de garotos brasileiros, hoje garotas também, sonhei em ser jogador de futebol, isso não prosseguiu, né? Aí você chegou a avançar nisso? Como é que foi? Foi somente base mesmo, né? Jogou na base? Joguei Não. na base, ali, Americano, né? De Campos, base também ali no América, Friburguense, Pô, que legal, hein, cara? e depois a gente focou mais nos estudos, digamos assim. Depois de seguidas lesões, a gente focou mais nos estudos aí. E eu poderia dizer que a minha mãe e meu pai eles foram grandes chaves de virada para mim, né? E aí, por mais que eu tivesse inserido numa comunidade com um ambiente super limitado,
Acho que a educação familiar fez uma grande diferença para mim, é algo que eu prezo bastante. Mas nada é fácil, porque suas amizades, elas não ajudam, né? As amizades não te ajudam a estudar mais, né? Elas, na maioria das vezes, elas querem te levar para caminhos mais fáceis de curtição, né? Enfim, de sair, de curtir a vida, de jogar uma peladinha, né? De jogar um videogame, que na época tinha muito isso. Hoje em dia a galera joga online, mas antigamente você mais Fliperama? fliperama, ia para casa de um, para casa de outro para jogar videogame, né? E tudo isso tirava ali a atenção devida. Claro que a gente tinha que curtir porque é da idade, mas ao avançar da idade, sabendo da limitação que a gente tinha ali, a gente sabia que tinha que estudar, né? Mas sabia mesmo, Thiago, porque eu fico pensando, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa. Você falou, né? Era uma comunidade lá, é isso? Sim, é uma comunidade. Então você é uma... Tinha Luiz Caçador. Qual é? Luiz Caçador, faz parte do Complexo do Salgueiro. Poxa, legal, hein? Famosa, porque das pessoas mais famosas lá é o Claudinho Bochecha, né? Então eu imagino que você convivia pelo menos próximo de alguma coisa relacionada a tráfego. Sim. Você chegou a ver o pessoal assim, de Era tráfego? comum, o Anderson. Comum a gente estar jogando bola em algum lugar e você vê um movimento natural do lugar, né? Então, cuidado para não entrar na rua tal que tem boca. É normal. Você tinha quantos anos aí? A gente tá falando do quê? Eu tô falando da minha adolescência, dos 15 aos 19. Tá, aí beleza. Porque normalmente nessas regiões, o menino que se envolve, ainda mais nessa idade, 15 a 19, o menino que se envolve ali com o pessoal do tráfico, ele é muito admirado, porque a grana é fácil, uma graninha por semana ali, as menininhas piram, e o cara que não se envolve nisso, ele é o diferentão. Como é que era isso na sua cabeça? Era um negócio que vinha de você? Era um negócio que vinha mais dos seus pais? Ó, calma, vem cá, é aqui, o caminho é esse. Porque a gente não tem muita maturidade para entender a diferença. Como foi para você? Assim, era muito legal se tocar nesse ponto, porque tem coisas que a gente só vai lembrando quando é perguntado, né? E eu realmente não lembrava disso, mas eu era, assim, um cara diferentão da área, né? Porque eu realmente... Acho que se eu ameaçasse pisar em alguma situação dessas relacionada a tráfico, meus pais iam pirar, sabe? Então, assim, e eu também tinha uma estrutura familiar ali, sempre falando, cuidado com tal grupo, cuidado com tal grupo. Mas eu não deixava de estar nos mesmos lugares, porque eu tinha que jogar minha bola, ia jogar um fliperama, ia soltar cafifa, porque eu adorava soltar cafifa, sabe? Que aqui no Rio já é pipa, né? Então, assim, eu acabava estando junto, mas só não colava. E eu era assim, o que muitas vezes zoado, muitas vezes deixado ali de lado, né? Não é uma situação fácil, porque você tá contra a corrente. E a corrente dentro de uma comunidade não é para te trazer para um caminho onde a gente percorreu, Anderson. É para te levar para um caminho da mesmice, para te levar para um caminho de... Eu digo que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, elas têm tudo para dar errado quando nascem numa comunidade. Porque, por si só, se a gente falar do governo, e aí não é exclusividade do Rio de Janeiro nem do Brasil, isso no mundo, né? O governo não consegue dar ali manutenção o suficiente para as pessoas que estão dentro de comunidade, com segurança, com saúde, com educação, né? Então, era assim, eu era diferentão ali, destacado, sabe? Eu lembro muitas vezes que, por mais que eu soubesse jogar bola direitinho, o cara não me escolhia pro time dele só pra, sabe? Não, aqui é minha galera aqui e tal, né? Enfim, por si só, eu também tinha cabelo lisinho, né? Meu cabelo era longo, assim, era mais grandinho, era cabelo lisinho. Alguns me chamavam até de Aladim, a comida era até Aladim. Então, eu era diferente da galera da comunidade nesse sentido, né? E aí, é um momento de muita superação ali. Aí, você sempre vai achar, acho que essa é uma mensagem legal, por mais que a sua realidade seja uma realidade
como essa, parecida como essa que eu estou mencionando aqui, você sempre vai achar um amigo que corrobore com o caminho correto para que você vença. Não tenha dúvida disso. Então, eu tive alguns poucos amigos assim, e que ali são exatamente esses que saíram dessa realidade e hoje não são ricos. Diga-se de passagem, né? Não somos ricos, mas somos bem-sucedidos e isso é muito bacana, né? E esses amigos me ajudaram, a gente se ajudou a trilhar um caminho diferente. Mas muito desde cedo, ô Anderson, voltando para a parte profissional, muito desde cedo eu comecei a trabalhar. A minha avó, a gente foi criado junto com ela, ela tinha um buffet de festas, né? Então, desde os 14 anos, eu trabalhava com ela aos finais de semana como garçom. Caramba, né? desde os 14 anos de idade. 12. Então, finais de semana, era ali tirando um dinheirinho ali, né? Extra ali com ela. Já comprava suas Já coisas. comprava minha roupinha lá, diferente, pra ir na festinha e tal. Pra ir na igreja, né, também, né? Então, isso foi também trazendo pra mim a consciência do valor do trabalho. A consciência do valor do trabalho é algo que acho que todos os jovens têm que ter essa oportunidade, né? Você ter a oportunidade de entender que o quanto você trabalha representa aquilo que você ganha, isso é um prazer gigante, né? E aí continuei estudando, fiz meu segundo grau. Quando eu terminei meu segundo grau, se meu pai assistisse um dia, ele vai rir. Porque meu pai tem até hoje uma empresinha muito pequena, né? Enfim, com 3 funcionários, que sendo ele um deles, praticamente. E aí, ele trabalha lá com segurança eletrônica. E aí eu terminei o segundo grau, ensino médio agora, né? E aí eu falei, pai, eu quero trabalhar. Você arruma um lugar aí para eu fazer alguma coisa aí na empresa? Ele, não, tá bom. Aí passou um mês, eu perguntei pra ele de novo. Ele, pai, e aí? Viu lá? Porque o meu tio é sócio dele. Viu lá com o meu tio e tal? Aí ele, vou ver. Aí eu fiquei naquela, não sei se vai dar bom lá, vou procurar outro emprego. Um amigo meu trabalhava no McDonald's. Aí eu fui, falei, pô, arruma uma vaga no McDonald's? Eu falei, arrumo? Aí eu voltei pra casa no outro dia falando, pai, arrumei um emprego já. Ele, aonde? Eu, McDonald's. Ele, não, calma aí, você vai trabalhar comigo. Aí ele vai rir dessa história. Aí Ele viu que quando ele viu que vou perder pro McDonald's, eu vou trazer ele então pro meu lado. E aí fui trabalhar com meu pai, enfim. E lá com meu pai eu tive umas experiências assim, porque eu era o quê, né, na verdade? Eu trabalhava lá com um salário mínimo e era auxiliar dos técnicos. Então, auxiliar de técnico faz o quê? Carrega a mala pesada, quebra a parede, quebra chão, né? E essa era a minha rotina de trabalho, basicamente. Até um dia que eu tive um estalo. Anderson. Eu lembro disso até como se fosse hoje. Eu tava em Ipanema, no jardim, próximo ao jardim de entrada de um condomínio, um dos condomínios que na época a empresa fazia serviço, quebrando as pedras portuguesas, tirando aquelas pedras portuguesas para passar uma fiação. Nisso passaram uns 2 ou 3 meninos, assim, mais ou menos da minha idade, com a prancha embaixo do braço, atravessando a rua para surfar, e eu fiquei vendo eles atravessando a rua assim para surfar. Eu falei assim, caramba, a realidade para mim é outra. Eu tenho que correr atrás para quiçá um dia eu alcançar uma realidade dessa e trazer isso, ou próximo disso, para os meus filhos. A partir dali, eu posso dizer que eu criei uma consciência de correr atrás, de batalhar e fazer tudo o que eu tinha que fazer da maneira correta para alcançar objetivos pessoais e profissionais. Olha que legal isso que você falou, porque essas são histórias que se repetem. E aí, para você que está assistindo, inclusive o que você falou parece muito com aquela cena do filme A Procura da Felicidade. Que ele tá ali batalhando e ele vê o cara chegando com um carro e fala, onde você trabalha para ter esse carro? Verdade.
E o detalhe é, a pergunta que é pra gente, que é pra você que tá aí, é o seguinte: onde você anda? Porque se você mantivesse o teu ciclo dentro daquele meio, que é um meio voltado para outras necessidades, outra demanda, voltado para as coisas da comunidade, talvez não teria despertado em você a consciência de que tem um mundo lá fora de possibilidades. Então, aonde você está? Qual é o meio que você está convivendo? Porque se você está numa rodinha onde você é quem sabe mais, pô, legal, pro teu ego é top, mas não te acrescenta nada. Existem frases que dizem que você é a mescla das 5 pessoas que você mais convive. Então faz uma leitura. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Quem são as 5 pessoas que estão sempre com você? Porque se você quer algo diferente para sua vida, você precisa estar próximo de pessoas que pensam grande. Não para invejar, né, Thiago? Mas para buscar e entender que você pode mais. Legal essa sua história. Você comentou do filme A Procura da Felicidade. Uhum. Esse filme, cara, eu lembro desse filme, eu assistindo no cinema. Eu posso dizer pra você, eu não sou um cara assim... Você me conhece, eu não sou um cara muito emotivo, né? Eu sou um cara mais prático. Mas eu me lembro que esse foi o primeiro e único filme que eu chorei dentro do cinema, cara. Uhum. Foi um negócio assim, impressionante. E a história é real, né? E é uma história super real. E eu não sei se você sabe, a história é real. E no filme, o Will Smith atua com o filho dele, né? Que é um menino que na época devia ter seus 8, 9 anos. E na história real é um recém-nascido. Caramba. Então a história real ela é ainda mais impactante. Porque ele é abandonado pela esposa com um bebê de colo. E eles amenizaram isso no filme. Então pensa o quanto esse cara pensou pra frente, né? Porque tem algumas lições ali. O cara tá precisando de dinheiro, vai para um estágio não remunerado. O quanto muitas das vezes a gente quer o mais curto. O quanto muitas das vezes a gente quer o que vai dar o dinheiro mais rápido. Eu te dei o exemplo lá da comunidade. Eu já morei em comunidade também. Pô, na comunidade o cara recebe uma graninha ali toda semana. Final de semana, pá. Além disso, ainda fica ali como o cara da região, as menininhas tudo em cima. Só que aquilo é o rápido. A gente colhe o que a gente planta. E existem coisas que a gente precisa entender que não é só plantar e colher. É plantar, cuidar de verdade, Regar, né? para depois, no momento certo, colher. E acho que é isso. Nesse pouco tempo que a gente já começou essa conversa, algumas coisas me chamaram a atenção. Você deu muito valor ao que seus pais te ensinaram. Muita coisa. Deu pra ver que você é um cara muito ligado à família. Sua irmã trabalha aqui com a gente. E você falou sobre amigos corretos, né? Assim, pessoas que colaram com você e te ajudaram a chegar nesse ponto. Aqui no Mencast, a gente gosta de contar histórias. E a gente acha que é importante para todo mundo entender melhor essas histórias. E eu acho que tem gente querendo falar com você, falando de você. Então, nosso Caio vai nos ajudar nesse momento. Caio, solta aí o presentinho que a gente tem para ele. Pô, eu falei que eu não era emotivo. Olha ele querendo aprontar comigo aqui. Vamos ver. Eu não assisti. Eu te digo que eu não assisti. Eu quero ter o mesmo impacto que você. E nem dei uma ordem pro Caio. Pô, Então, cara. Fala, Tiagão. Satisfação, cara, que honra pra ouvir você. Esse sobre trajeto de vida. Pô, eu fico feliz por você ter alcançado aí a gerência da PUI. Foi algo que você buscou com muita determinação, com muito empenho, perseverança.
E principalmente sendo esse líder que você é motivacional para as pessoas, você incentiva, você muda o emocional das pessoas. Isso é muito importante para essa vida de vendas, né? E você, como líder nato, era fato que você iria chegar nesse alvo. E fico muito feliz aqui, honrado de ter sido convidado aí para poder falar um pouquinho de ti, tá? Pô, que bom. Um cara que teve muita dificuldade, pô, quando era mais novo, né? Fez a faculdade com muito empenho, ali, ó, pagando do bolso, com muita dificuldade, pô, fez cursos extras, para um dia tá podendo gerenciar com empenho, com motivação. Valeu, irmão. Um abraço, Deus te abençoe. Boa. E o céu é o limite. Valeu, irmão. Tamo junto. Quem é esse aí? Rapaz, esse é o Rodrigo, cara. O Rodrigo é o meu irmão que não é de sangue, né, cara? Aham. Tava lá no meu casamento, obviamente foi meu padrinho, Sim. né? O Rodrigo é um desses caras, né? É um desses caras que a gente junto. Ele também é um cara que morava também em comunidade, numa comunidade vizinha, que era Mutuapira. E a gente se conheceu no ensino médio, no início do ensino médio, quer dizer, no início da adolescência. E até hoje a gente carrega essa amizade. E a gente tinha ali, tanto eu quanto ele, né, cara? Tudo pra se desviar do caminho correto, vamos dizer assim. E a gente lutou muito para poder seguir corretos, seguir no caminho correto, né? Ele hoje é um cara da segurança pública aí, né? Militar. Também tá ali até trajado de terno, né? Que ele tem que trabalhar assim. Então, pô, fico honrado aí pela homenagem, te agradeço aí pela homenagem. Mas corroborando com o que você falou e exemplificando muito bem, falando nisso, um grande abraço, Rodrigo. Obrigado por compartilhar seu tempo, né, irmão? E aí, corroborando com isso, eu acho que a gente tem que se encher de pessoas que você percebe que quer trilhar pelo caminho correto. Você que está assistindo o Maincast, se você tem uma situação parecida de vida como essa, você para pensar só um pouquinho, observa bem quem são as suas amizades, quem são as pessoas que te cercam. Dessas pessoas que te cercam, pelo menos uma você vai encontrar e vai perceber que essa é a pessoa que deve caminhar verdadeiramente do seu lado para que você chegue honestamente, corretamente a um caminho de sucesso, prosperidade. E quando eu falo sucesso e prosperidade, eu não estou falando só financeiro. Eu estou falando de equilíbrio emocional, de relacionamentos duradouros, de amizades verdadeiras. Então, segue essa dica para você. É uma boa. E eu vou te falar assim, nessa nossa linha nova do Maincast, a gente quer trazer um pouco de como as pessoas veem o convidado. E a gente tem uma regra. São 2 vídeos. E não é fácil, porque a gente precisa de anjos do Maincast para nos ajudar. Falar nisso, Shelly, muito Então prepara seu coraçãozinho, porque vem o segundo vídeo aí e mostra o que é importante. Você está falando sobre o que é importante na nossa vida. E eu acho que sem isso aí, a gente não tem nada. Na verdade, sem isso, a gente nem existiria. Então, vamos embora. Aí, contigo. Mais surpresa no Maincast. Cara, representando o pai e a mãe do Thiago, e falar do Thiago nessa trajetória dele se torna para nós muito fácil, porque nós sempre fomos pais presentes na vida do Thiago e observamos muitas coisas com ele. E uma delas é a determinação do Thiago em relação àquilo que ele sempre quer, que ele almeja. Quando ele foca em algo, ele é determinado naquilo e vai até conseguir. Isso tornou para ele um marco na vida dele em relação
a atingir a vida profissional pelo qual nós estamos vivendo hoje, o Thiago seguindo na sua vida profissional. Sim, o Thiago, ele sempre, quando chegou na época de resolver, né, decidir o que queria, ele foi por vários caminhos até descobrir realmente esse caminho. Porque há muitos anos percebemos a sua vontade de atuar na área que ele atua hoje, né? Ele consegue cada dia mais buscar mais conhecimentos para ele sempre. Ele fala que não quer demais e transmitir para outras pessoas, para preparar outras pessoas para que possam também alcançar os seus objetivos, né? E ele tem lutado, visto que não é fácil, mas não desanima, não desiste. E é esse o nosso Thiago. Muito batalhador, não desiste nunca. E é isso. E parabéns para o nosso filho Thiago. Parabéns para ele. Nós o amamos muito e o admiramos demais como filho e como profissional, como homem. Sykes. Assim, a Tiele mandou falando, olha, eles estavam muito envergonhados, mas fizeram questão de fazer o vídeo, né, para aproveitar essa oportunidade. Dá um recado para seus pais. Pai, mãe, obrigado pela surpresa. Vocês têm um espaço inigualável no meu coração. Muito bem falado pelo meu pai. Vocês sempre foram muito presentes. E o que eu tenho a fazer é só agradecer, devolvendo em dobro todo o carinho que eu sempre recebi de vocês, todas as orientações. Um beijo no coração de vocês, amo vocês. Vocês são os meus xodóizinhos. Ah, que legal, hein, velho? Tudo ok pra continuar? É isso. Beleza? Bom, então passamos dessa fase, que é esse início, os estudos, e aí os primeiros trampos, né? Aí vem os primeiros trampos. E aí a hora que você olhou lá e falou, pô, eu quero alguma coisa diferente pra minha vida. Quero buscar algo diferente. E aí, como é que disso chegou no mercado imobiliário? Cara, faculdade, estudando administração a realidade então era estudando administração de empresas e trabalhando algo na parte de auxiliar técnico em eletrônica e segurança eletrônica ali. As coisas não se combinavam, né? Meu pai sempre teve conhecimento aí na área técnica e eu não, vamos dizer assim, eu não puxei muito a ele nesse sentido. Então eu ficava pensando assim, bom, eu estou trabalhando em uma coisa completamente diferente daquilo que eu estou estudando. O que eu preciso fazer? Encontrar um estágio. Poder entender ali onde eu teria oportunidade sobre isso. Tentei estágio, fiz 2 estágios diferentes. Um dos estágios foi a primeira vez que eu entrei numa empresa grande de verdade, foi no Banco do Brasil, agência Rodrigo Silva, fica na esquina da Rodrigo Silva com a Rua da Assembleia, aqui próximo, inclusive, né? E ali foi um impacto muito grande. Nossa, estou estagiando no Banco do Brasil, né? Só que para estagiar no Banco do Brasil, eu abri mão de um salário mínimo ali que eu tinha e mais um dinheirinho de passagem, um dinheirinho de alimentação. Isso, estudando. E resumidamente, minha vida era trabalhar a campo de atuação Zona Sul, só que eu estudava em São Gonçalo. Então eu já chegava na aula em cima da hora, às vezes atrasado ali, numa correria intensa. Nesse estágio do Banco do Brasil, foi para mim também um grande divisor de águas, porque eu pude perceber o que é um organograma de estrutura de empresa grande, as divisões ali, né, de auxiliar, gerente, gerente geral, sabe? Isso para mim teve um grande aprendizado nesse sentido. E ali eu pude trabalhar numa área onde eu via ali a parte de tesouraria, eu fiquei um pouco na parte de tesouraria, então trabalhei um pouco de finanças, matemática ali. Então desde novo eu tive contato já com essa área de finanças ali.
E também depois fala assim, ó, você é muito bonitinho, você é muito comunicativo e tal, fica aqui recepcionando os clientes aqui e tal. Então eu tive também a oportunidade de já começar a trabalhar atendimento ao cliente, né? Direta, que era algo que eu não tinha feito ainda. E eu comecei a trabalhar com isso no estágio e falei, cara, gostei desse negócio de falar com gente, de lidar com pessoas, de me comunicar com pessoas. Legal, bacana. Passado o tempo, o estágio acabou. E aí eu fiquei um tempo em casa procurando outro estágio. E todo mundo sabe, o Banco do Brasil só admite ser efetivado através de concurso público, né? E ali eu não tinha chance realmente para ser efetivado, de fato. Eu fiquei um tempo em casa procurando emprego. E você lembra como é que procurava emprego antigamente? Classificados. Não era hoje em dia igual você entra aqui no Vai pra LinkedIn, rua. no WhatsApp, manda pra coleguinha, se inscreve lá no vagas.com, né, e tal. Não. Eu marcava com mais 2 amigos que queriam alguma coisa. Inclusive, o Rodrigo era um deles. A gente via aqui pro centro do Rio, a gente morava em São Gonçalo. Pegava 2 conduções para chegar no centro do Rio. E rodava a pé o centro do Rio inteiro, entrando nos prédios, batendo, perguntando se aceitava currículo, se tinha empresa que aceitava currículo. Era assim que a gente procurava emprego, né? E só a caminhada para você ir procurar emprego já é um desafio. Olha quanta barreira já existia para você ir procurar um emprego, né? E aí, quando meu pai e minha mãe dizem sobre determinação, perguntavam, onde você vai hoje? Eu vou no Rio procurar emprego. Eu quero trabalhar numa empresa para eu poder exercer parte do conhecimento que eu estou aqui adquirindo na faculdade. Depois disso, eu passei por telemarketing, trabalhei de telemarketing. Então, isso é bacana porque hoje, quando eu ajudo, então assim, quando eu ajudo meus corretores lá a montar um script lá de abordagem de um cliente, é porque eu já tive experiência com isso, né? E isso me ajudou bastante, tá? Quando eu digo também que tem que ter um número X de ligações por dia para que você alcance o seu objetivo, que é agendar uma visita, é porque eu também já tive experiência nisso também, até com telemarketing, né? Então, telemarketing foi uma das experiências que eu tive. Depois, como é que eu comecei nas vendas? Eu trabalho em telemarketing, ganhava pouco, queria ganhar mais. Não estava satisfeito. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. Antigamente, livro de faculdade era muito caro. E você não tinha a facilidade que você tem hoje de ter acesso à internet na palma da sua mão e obter conhecimento fácil com uma pesquisa no Google. Obter trechos de livro e artigos facilmente na palma da sua mão. Antigamente não se tinha isso. Então, eu fiz a minha faculdade inteira sem comprar um livro. Eu tirava xerox dos livros para poder estudar. Não tinha dinheiro para comprar os livros. Os livros eram muito caros, só para você ter ideia. Então, por isso eu queria ganhar mais. Eu queria comprar livro, eu queria fazer um cursinho de inglês, eu queria fazer outros cursos, né? E eu comecei a vender roupa. Um amigo meu vendia roupa, eu falei, vem cá, será que você não me ajuda não? Aonde que é a fonte desse negócio aí? Tal. Era outro amigo que também estava na contramão, querendo fazer o correto. E aí fui vender roupa. Quando eu comecei a vender roupa, primeiramente para quem? A gente vende para quem a gente conhece, né? Amigos, família. Aí o pessoal começou, Thiago, você leva jeito pra isso aí, esse negócio de vender. Thiago, pô, caraca, já tô com vontade de comprar 3, 4 peças aqui. Aí eu falei, pô, eu acho que esse negócio pode dar caldo. E pelo que eu tô vendo aqui, dá dinheiro. Aí o que eu fiz, Anderson? Falei assim, pô, vou pensar aqui, vou pensar e vou analisar. Comecei a analisar. Fulano da minha família, primo tal, distante, tio tal, distante. Trabalho com o quê? Vendas. E tem uma vida direitinho.
Eu falei, cara, dá para trabalhar com vendas e ter uma vida digna e conquistar objetivos. A galera tá falando que eu levo jeito, vou apostar nesse negócio, né? Vamos. Aí fui, comprei as roupas, comecei a vender e tal. E aí comecei a botar currículo como vendedor. E eu lembro que eu botava assim, experiência, vendas com roupa. Era verdade. Não era mentira, era verdade, É verdade. né? Só que eu criei a minha própria oportunidade. Sim. Então, a minha primeira oportunidade como vendedor, ninguém me deu. Eu criei a minha primeira oportunidade como vendedor. Olha que legal, assim. Então, assim, se você aí pensa, poxa, mas ninguém me dá oportunidade, crie a sua oportunidade. A oportunidade muitas vezes está na palma das suas mãos. Então, finalmente, depois de 10 meses botando currículo, consegui um emprego em telecomunicações, vendendo plano de celular, plano corporativo para empresas. E já fui de cara trabalhar com empresa. Aí deu tudo certo. Eu migrei para uma outra empresa de telecomunicações. Isso era muito comum, né? Era muito comum. Aí tinha... Tinha Claro, aí ia para a NET, aí ia para não sei aonde, Aí, quando você tava Nextel, na Claro, Nextel que tava bombando. tava bombando. É, Então, nessa época. você migrava, né? Oferecia alguma coisa a mais pra gente ali, uma comissão melhor, então tá bom, Pessoal- tô indo, né? Honestamente, era a maneira que tinha de ganhar mais, né? E aí, finalmente, quando eu tava na NET, eu recebi uma oportunidade de trabalhar terceirizado no Banco Santander ali. E aí, entrei para trabalhar no Banco Santander com crédito consignado. Teve que bastante coisa, né? Coisas diferentes que eu acabei fazendo. E aí, lá eu durei pouco tempo. Se a galera recordar aí, vai puxar essa informação. Em 2010, 2011 mais ou menos, o Banco Santander tinha acabado de absorver o Banco Real. E aí eles sofreram um baque financeiro a ponto de quase vender o Santander Brasil para o Bradesco. O Bradesco quase absorveu. E nessa mandou muita gente embora. E alguns terceirizados também rodaram. E eu rodei junto nessa. Só um detalhe. Eu perdi o meu emprego um mês antes ali de ter o primeiro casamento meu. E aí eu falei, caramba, eu tinha acabado de comprar uma casa e tinha perdido o emprego. Nisso, uma amiga minha, Tatiana, que é amiga nossa, inclusive até hoje, falou assim, Thiago, você não tem interesse na área imobiliária? Chegamos na área imobiliária. Você não tem interesse na área imobiliária? Eu falei, tem. Pô, acho bacana. Inclusive, o processo de compra que eu passei na minha casa, achei bem interessante. Porque eu vivi o processo de compra. De ser subsidiado pelo governo, de ganhar o subsídio porque tinha um salário mínimo, de ter parcelas confortáveis, que cabia no meu bolso, que era o mesmo preço de um aluguel. Passei por esse processo. E aí, ela me apresentou lá um cliente dela, que era dono de imobiliária, porque ela era da área publicitária. E eu fui conversar com o cara se amarrou. Aí falou, Thiago, pode começar amanhã. Pô, tal, não sei o que, né? E aí foi bem bacana, porque eu comecei desempregado e com casamento marcado. Então você imagina com a fome que eu comecei aquilo ali. E já chegou vendendo? Como é que foi? E aí, com 15 dias, eu vendi 2 casas. Caramba. 2 casas. Detalhe, a primeira venda, ela foi num domingo de tarde. E foi minha primeira visita. Ou seja, eu lembro que na época, eu liguei para um colega que tinha se colocado à disposição, um colega mais velho lá, tinha colocado essa disposição, tipo como se fosse uma espécie de padrinho, né? Não, se precisar, você me liga e tal. Aí eu marquei a visita 4 horas da tarde, no domingo, no Jardim Catarina. Todo mundo que conhece um pouquinho São Gonçalo sabe que o Jardim Catarina é uma comunidade, né?
E aí eu marquei 4 horas da tarde. Fui lá. Aliás, liguei pra ele, pô, cara, não dá não. Liguei pro gerente da imobiliária. Era o dono da imobiliária. Pô, eu não vou conseguir não. Falei, então tá bom, eu vou. Como é que pega a chave, não sei o que, me explicou como é que pegava a chave e tal. Entrei, cheguei lá. Tinha um monte de gente lá fazendo obra ainda e tal. Apresentei a casa pro cliente. Na segunda-feira, marquei com o cliente segunda-feira de manhã, cedinho na imobiliária. O cliente estava lá para assinar o contrato e o gerente, o dono, não entendeu nada. Mas é a fome. É a fome. É a vontade de vencer. Se você que está vendo esse vídeo aqui já teve essa vontade de vencer e alguma coisa te tirou essa vontade, se inspire em histórias como essa. Confie no seu potencial. Confie no seu trabalho. Não deixe nada atrapalhar os seus objetivos. Nada pode atrapalhar seus objetivos. Nada é mais importante do que sua família, seus objetivos. E é isso que você tem que pensar toda vez que você pensar em desistir. Saia de casa todo dia pensando, eu sou um vencedor. E isso vai fazer diferença na sua vida. Mentalize o sucesso e depois coloque em prática. O sucesso começa dentro de você. Ele não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Lembre-se sempre disso. Então, pensando nisso, logo em seguida veio uma outra venda. Pode ter sido sorte? Será, Anderson? Pode ter sido sorte? Depende do que é sorte para as pessoas, porque antigamente tinha um gestor meu que ele falava assim: a sorte é um cavalo branco, seladinho, bonitinho, que ele passa. Só você precisa estar preparado para pegar. Se você não estiver preparado para pegá-lo, ele vai passar. Então, será que é sorte você ter se disposto a ligar, a ficar até um pouco mais tarde, a fazer várias ligações, a tentar entender sobre o que você está vendendo, a se disponibilizar aí no local onde as pessoas não... Será que a sorte tem a ver com isso? Ou foi a sua disposição versus a sua necessidade? Porque isso é muito interessante, porque quantas são as pessoas no mercado imobiliário que entram com necessidades? Várias. São várias. Várias. Só que a sua necessidade ela não vai ser atendida simplesmente porque você tem necessidade. Não é assim que funciona. Se você tem uma necessidade maior, você precisa ter uma dedicação maior. Você precisa se dedicar um pouquinho mais. Olha o que você falou, eu liguei, eu fui atrás. Eu fico imaginando no cenário de hoje como é pegar um corretor que não está com tanta vontade e ele acabou de entrar na equipe, tem menos de uma semana, e você fala, e ele faz um agendamento para um stand, olhando hoje para a nossa realidade, e você fala, pô, não posso ir. E eu fico pensando, quantos corretores vão falar, beleza, eu vou? Quantos corretores vão se aventurar em mostrar o decorado com uma semana de casa? Sabe por quê? Porque muitas das vezes o corretor não entende que a necessidade maior é dele. É dele, meu. Você está com dificuldade? Você acha que seu gerente não está fazendo 100% do que deveria fazer? Que seu gerente geral não está... Desculpa, queridão. 90% desse esforço é teu. Porque as pessoas querem vir para o trabalho motivadas. E esquece que motivação separado é motivo para ação. Eu tenho um motivo para estar aqui. E o meu, com certeza, é diferente do teu, apesar de termos histórias bem parecidas. Mas toda vez que eu penso numa dificuldade, eu lembro do meu motivo para a minha ação.
Então você que tá aí, que tá num momento delicado, que acabou de chegar no mercado, que tá passando por uma dificuldade financeira, para de colocar a culpa no outro. Para de colocar a culpa no seu gerente. Para de colocar a culpa em qualquer outra pessoa. Mete a cara, velho. Vai pra cima. Sabe? Crie oportunidades. O Thiago falou sobre a oportunidade de venda que você criou. Eu lembrei de uma entrevista do Thiago Nigro, que é um cara que eu me amarro. Muita gente critica, mas é um cara que tem uma história também Ele tem um podcast chamado Primos Cast. sensacional. E num desses podcasts ele falou sobre oportunidades. Ele tinha um cara que ele queria entrevistar, que era um cara brabíssimo do mercado. E a entrevista estava marcada para 10 horas da manhã. Ele conseguiu encaixar, várias pessoas iam bater papo com o cara, ele conseguiu encaixar o dele 10 horas da manhã. Ele chegou lá, Thiago, 7 da manhã. E aí sabe o que aconteceu? A primeira entrevista deu problema. E aí o entrevistado chegou e falou: você, menino, tá aí, desde cedo, vem cá. Senta aí. Você veio pra quê? E o Thiago contou. E ele teve um momento exclusivo e ímpar com aquele cara que ele queria absorver tanto E daquele. você sabe quem é esse cara? Quem é esse cara? É o cara que espelhou, que referenciou o filme da Procura da Felicidade. Verdade, bem lembrado. Pô, bem lembrado. É esse Realmente cara. foi esse cara. É esse cara. Foi exatamente esse. E aí ele teve esse momento e então ele fala: foi uma oportunidade que eu tive? Sim, mas foi uma oportunidade que eu criei. Criou. Muitas das vezes, o corretor, ele está esperando a oportunidade. Ele está esperando, hoje, o que é, infelizmente, é o vício do corretor, que ele está esperando o lead, ele quer estar sentado no computadorzinho dele. O problema acaba sendo a palavra esperar. Pois é. Esperar não é uma opção. No mercado imobiliário, no mercado de vendas, esperar não é uma opção. E essa pergunta que você fez aí, né? Quantos estariam disponíveis a meter a cara no improviso, ou não no improviso, mas acelerar o conhecimento para poder fazer da melhor maneira possível uma visita sem o apoio de um gerente? Não é que nós estamos incentivando a visita sem o apoio ao gerente, Não, mas pelo contrário. nós temos que refletir sobre a dependência extrema. E aí, quando você tem uma proatividade em buscar o conhecimento, essa proatividade te torna um vencedor. Essa proatividade te torna diferente dos outros, das outras pessoas, né? Imagina se eu tivesse ficado esperando até hoje a primeira oportunidade como vendedor, porque eu não conhecia ninguém que pudesse me encaixar numa vaga de vendedor. O mercado imobiliário não tinha sido me oferecido ainda como opção. Opção. Então imagina, sabe? Então a gente tem que refletir sobre isso. Acho que é muito importante. Então, para você que acha normal depender do seu gerente, do seu supervisor, enfim, de quem que seja, do seu coordenador, para fazer uma visita, reflita sobre isso. O que vai te diferenciar é a busca pelo conhecimento e a coragem de se expor, a coragem de aprender e principalmente a coragem, sabe de quê, Anderson? A coragem de errar, porque quem não erra não aprende. É exatamente isso. É exatamente isso. Tiagão, passamos por sua criação, as dificuldades de onde você morou, chegou no mercado imobiliário, hoje é um gerente consolidado dentro da Cury, com muitas ambições, Com muita certeza. coisa para... A Cury é muito grande, a gente tem Com muita certeza. coisa aqui. É a maior construtora do Rio de Janeiro, é quem mais vende, é quem mais lança, então o jogo aqui, o game aqui é outro. Aqui é a Champions League. Aqui o negócio é mais intenso. E aí, cara, a gente tá chegando no limite do nosso horário aqui, então eu queria que você falasse, desse um recado
para quem está assistindo a gente e que cada vez está aumentando. Tô bem legal, bem feliz com isso. Mas manda um recado para as pessoas que viram essa história, que se emocionaram com a sua história de vida, com os relatos do seu amigo, dos seus pais, e que viram que você não precisa nascer pronto. Você pode buscar, você pode se dedicar. Se a sua realidade ela te mostra um caminho que é negativo, vai para cima, sabe? Troque suas amizades, colhe com pessoas que pensam para frente, que queiram mais, porque essas pessoas vão te estimular. Então manda um recado para esse pessoal que está aí, que está assistindo. Lembrando, seus pais vão assistir também. É isso. Eu vou mandar esse recado, mas com a devida licença, eu vou já fazer uma analogia com uma pequena história que eu vou contar. Depois dessa experiência com imobiliária, eu sempre me mantive no mercado imobiliário, mas no momento ruim do mercado imobiliário, eu procurei uma outra opção para poder compor minha renda e eu ter ali. E aí eu trabalhei como árbitro profissional de futebol. Caramba! Fiz o curso de arbitragem para compor renda e trabalhei em outros segmentos também. Até que em 2017 eu decidi, depois de ter tido uma experiência ali de estudar em outro país, coisa que eu nunca, jamais tinha imaginado. Então assim, você acha mesmo que um cara que foi criado em São Gonçalo, com o poder econômico totalmente limitado, ia em algum momento imaginar que ia estudar em Portugal, estudar numa universidade estrangeira? Jamais. Mas eu agradeço a Deus, meus pais e a minha própria determinação, porque é isso que leva a gente para caminhos diferentes, né? E quando eu voltei de lá de Portugal, eu vim objetivado a montar uma empresa ali pautada na construção civil. Era uma empresa ali, era uma franquia que distribuía material de construção focado em drywall, que é focado em obras rápidas, então drywall e steel frame. E a empresa estava caminhando bem, até que um momento, em 2020, a gente teve que fechar a empresa e, resumidamente, eu tive uma grande dívida. Esse caminho não é um caminho para quem tem medo. O caminho do sucesso não é um caminho para quem tem medo. O caminho do sucesso é um caminho para quem se arrisca, erra, assume os seus erros e honra eles, corrigindo. Então, em 2020, eu mergulhei novamente, integralmente no mercado imobiliário e tive que ver o mercado imobiliário completamente diferente, passando por uma mudança que a gente chama que é a digitalização. Então, a gente tem hoje um mercado imobiliário completamente diferente. Eu tive que me adaptar a esse mercado. Então, fui estudar marketing digital, fui entender melhor aonde o mercado estava se posicionando melhor e trabalhar com lançamentos. E para poder obter o sucesso, você tem que honrar os seus erros. E honrar os seus erros é primeiramente admitir, enxergar onde você errou, para ter hombridade e muita determinação para poder conseguir aí superá-los e dar a volta por cima. Em resumo, hoje, com muito prazer, sou gerente da Cury. Essas dívidas já são coisas do passado. Em março, você teve lá, eu casei com a minha querida esposa Laura. Um beijo. Tô feliz e numa grande empresa como essa aqui e pronto para ajudar você, corretor de imóveis, ou você que pensa que ser corretor de imóveis é algo de outro mundo ou que não tem nada a ver com você. Vou te fazer um convite. Se por um acaso você se comunica bem com as pessoas, se por um acaso você entende que a sua vida não é só isso que você teve até aqui,
que você pode ter experiências que você jamais imaginou. Experiências que você vê pessoas que têm literalmente mais grana do que você, que foram criados em berços diferentes dos berços que você foi criado. Se você imagina que que esse mercado pode fazer diferença na sua vida, eu te faço um convite. Eu posso te ajudar a trilhar um caminho diferente. Não é um caminho onde tudo serão flores, mas é um caminho onde a realidade pode mudar, onde você vai poder dar um futuro melhor para você, uma família sua, seus pais, enfim. Aquilo que seja parte do seu objetivo. Então, o recado que eu tenho para dar é basicamente esse. Eu até gravei aqui, ó. Esse é o recado final que eu quero dar. Pense grande, confie em você e faça acontecer. Pô, que legal, hein? Pessoal, esse foi o nosso Mancast, contando a história do Thiago Branco. Uma história de superação, uma história de quem tinha tudo para escolher caminhos diferentes, mas conseguiu se superar, conseguiu buscar coisas diferentes para a vida. Então pense na sua. Qual é a sua realidade hoje? Eu posso te dizer que com dedicação, empenho e superação, você pode alcançar o que você quiser. O céu é o limite. Esse foi o nosso último episódio. Tem mais coisa boa. Entra no nosso canal. Tem muitas histórias legais lá. E fica com a gente. Semana que vem tem mais. Cola aqui com a gente. Valeu, pessoal. Muito abraço. Tchau, tchau.